Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Camilo. Eu sou diretor de secretaria aqui da Primeira Vara Federal de Guaíra desde maio de 2017. Como eu costumo contar e falar e brincar com o pessoal, eu estava no Rio Grande do Sul, assumi na Justiça Federal como analista judiciário em setembro de 2016, na Terceira Vara Federal de Canoas, né? Trabalhei durante um período na execução fiscal e na época ali no final do ano, início de 2017, o doutor Gustavo, me convidou para ser futuro possível diretor da primeira vara federal de Guaíra, já que muito possivelmente ele se tornaria juiz federal. Seria promovido de juiz federal substituto a juiz federal para Guaíra e me convidou para assumir isso junto com ele, essa empreitada. E cá estou eu, desde maio de 2017, em Guaíra. Guaíra, então, foi minha segunda unidade de lotação na Justiça Federal. Anteriormente, eu trabalhei por mais de 7 anos na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, numa vara de execuções contra a fazenda pública. Então, era muito, muito movimento e em Canoas também, acabei pegando bastante volume de trabalho numa execução fiscal e na vara de Guaíra, então, uma novidade, assumindo na época, uma vara única, né? E como toda vara única, eu fui aprendendo ali a trabalhar com todas as competências que existiam naquela época, execução fiscal, civil, previdenciário e principalmente, Guaíra é famosa pela sua região de fronteira e tudo que o jurisdicionado de uma região federal de fronteira faz para nós, que no nosso caso, são os feitos, os processos criminais, que sempre foram a grande maioria dos processos de Guaíra. E assim, eu fui trabalhando, conhecendo o pessoal, acima de tudo, aprendendo a função de diretor. Sempre tive um bom convívio com os colegas, com o pessoal, mas essa parte de direção, de gestão, de fato, era uma experiência nova. Tinha tido oportunidade de substituição pontualmente em alguns momentos na Justiça Estadual, mas isso era novo para mim e também era nova para mim, então, toda essa parte então das competências da Justiça Federal e o aprendizado em si. E devo dizer que, com certeza, no início, a gente sempre tem um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, um pouquinho de não querer fazer nada errado, mas foi bom, foi tranquilo. O pessoal de Guaíra sempre foi muito fácil de trabalhar, né? As pessoas sempre, um auxilia o outro, um sempre ajudou o outro. E com o novo diretor de secretaria não foi diferente. Devo muito a Andrea, colega que era diretora da época em que eu substituí, né? Ela me auxiliou bastante nesse início de trabalho. Paulatinamente as coisas foram acontecendo. E em maio de 2019, curiosamente, 2 anos depois, vem a primeira grande mudança na vara federal. Com a regionalização, equalização e especialização implementadas pela Corregedoria, Guaíra se transformou efetivamente em uma vara criminal. Ainda que ela tivesse, nome de subseção de vara única, ainda que ela tenha pessoas, jurisdicionados, que necessitem de todas as competências da Justiça Federal, o mais importante naquele momento e que continua até hoje foi a especialização, então, numa vara criminal, dado ao grande volume, de trabalho que nós temos nessa área criminal ali em Guaíra, né? O trabalho, então, sempre foi junto, às outras instituições federais, então tivemos Ministério Público, nós trabalhamos com a Polícia Federal,
Receita Federal, também. A Polícia Rodoviária Federal é bastante presente na região, né? Tem duas delegacias e também acabamos trabalhando também com as forças de segurança pública justamente nessa questão, então, criminal. Então, Polícia Militar, Batalhão de Fronteira, etc., sempre muito atuante. O meu trabalho, basicamente, ele consiste então nesse intercâmbio, nessa intermediação entre os serviços necessários prestados pela Justiça Federal, pela Vara Federal Criminal de Guaíra, junto com os demais órgãos, né? E devo dizer que nesse ponto não tenho nada a dizer de ruim, muito pelo contrário, né, as forças que trabalham, as forças policiais, os órgãos de segurança, mesmo os órgãos que não têm nada, ou não deveriam ter, talvez, nada a ver com a Justiça Federal em si, como, por exemplo, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, etc., sempre tiveram uma relação muito boa, muito importante com a Justiça Federal de Guaíra, para justamente todo o nosso trabalho ser efetivo, né? E posso dizer que sim, né, a Justiça Federal, dentro do seu papel, dentro do seu limite de atuação, né, que é essa parte, então, de decidir as demandas, as questões, faz sim um trabalho diferenciado na vida da população daquela fronteira, né? Então, um pouco das mudanças que aconteceram na cidade, com certeza aconteceram, né, também em função da própria mudança da Justiça Federal e na atuação da Justiça Federal da primeira vara federal de Guaíra, né? Nesses 15 anos, então, que a subseção de judiciário de Guaíra completa neste ano, eu estive por 8 anos, né, estou por 8 anos nela, né, então metade da existência da unidade eu estive junto, trabalhando, e a gente nota, com certeza, uma evolução, né, no município, nas pessoas que lá estão, nas pessoas que trabalharam, que saíram de lá e continuam, né, mesmo na Justiça Federal, a gente vê que estão sempre trabalhando bastante, sempre em prol, muito, dos deveres da justiça, né, do trabalho que todos nós fazemos lá. Então, de fato, isso é algo de bastante orgulho, de bastante relevância. O que eu, o que eu lembro muito, né, nessa minha parte, então, como diretor, foram, acima de tudo, os aprendizados que eu tive na gestão das pessoas, especialmente na conversa que eu tive e tenho todos os dias com todo mundo que trabalha lá comigo, né, na qualidade excepcional dos servidores que por lá passaram e por lá continuam, sem sombra de dúvidas, né, a Justiça Federal e a Justiça Federal de Guaíra tem esse papel importantíssimo, porque sim, nós trabalhamos bastante, nós somos muito demandados, né, mas nós temos sim uma importância ah, nesse trânsito de deveres, né, que existem ali na fronteira, né. Tive, né, minha ideia sempre foi ser um pouco mais leve, um pouco mais brincalhão também, né, no trato, especialmente com os servidores, estagiários, o pessoal que trabalha lá em Guaíra, porque justamente a matéria criminal ela é uma matéria mais pesada, né? Ela traz uma carga de trabalho maior. Nós estamos sempre trabalhando com urgências, com emergências, né? Nós estamos lidando com liberdade, com locomoção, com proibição e permissão de direitos. Então a ideia sempre foi, né, ser mais leve, tentar
trazer um pouco de reverência, se é que eu posso dizer assim, no meu trabalho, para justamente fazer com que a gente pudesse tirar sempre o melhor de todos os colegas que lá trabalham, certo? E nesses 8 anos, né, muitas atividades foram feitas, muito trabalho foi realizado, né, desde os trabalhos naturais, normais de uma vara criminal, como diversas operações policiais e toda a preparação que nós temos que ter numa operação policial, porque logo depois da deflagração, de fato, começam diversos deveres da justiça, né, seja com audiências de custódias, atendimento das pessoas que ligam até nós, conversar com a comunicação social, né, para comentar do que está sendo feito, ou seja, há sempre no dia, né, da deflagração, logo nos dias seguintes, uma demanda muito grande, né? Nós já tivemos aqui em Guaíra mais de duas, três operações com mais de 40, 50, 60 presos, né? O que sempre demanda, então, todo esse atendimento, né? Começa desde manhã cedo até o fim do dia, né? É cansativo, por óbvio, mas é gratificante ver que isso dá resultado na população. Por exemplo, né, o que eu sempre converso com o pessoal, especialmente os colegas novos que estão chegando aqui, é que se lá em maio de 2017, quando eu cheguei, né, eu lembro que eu com a minha esposa, a gente foi num parque que tem aqui em Guaíra chamado Marinas. E quem transitava por esse parque sempre chamava a atenção que ele sempre estava vazio. Tinham poucas pessoas, né? Não, por mais que fosse um lugar verde, aberto ao público, né, para que chamava, convidava as pessoas para caminharem por lá, parecia sempre meio abandonado. E nessas coincidências da vida, juntamente com também com a Justiça Federal, os outros órgãos também acabaram modificando o seu trabalho, aumentando, então tudo isso gerou um fruto que no final foi. Se hoje nós formos neste mesmo parque, 8 anos depois, nós vamos ver que num sábado, num domingo, tem diversas famílias caminhando por lá, tem locais, churrasqueiras públicas para se fazer o churrasco e está sempre bastante frequentado, porque antigamente, né, se dizia que ali era um ambiente para que só contrabandistas, que só o pessoal que fazia coisas erradas passavam por lá, e passado todo esse tempo, a gente vê que não. Voltou as famílias a frequentarem aquele local, a população inteira anda por lá, e isso também é fruto, né, da atuação mais vigorosa da Justiça Federal de Guaíra. Uma das situações que também me trazem uma lembrança muito boa, muito bacana, muito gratificante, é que uma das atividades de uma vara criminal, quando recebe dinheiro dos apenados, é dar uma destinação para esses valores. E, de fato, Guaíra, quando ela é especializada e se transforma numa única vara criminal, ela passa a receber competência dos municípios, competência criminal dos municípios da subseção judiciária de Toledo. Então, Guaiana eram 3 municípios, a subseção de Toledo mais 17, totalizando então 20 municípios que passam a ser de competência da vara criminal. E na parte da execução penal, na parte da prestação pecuniária, ocorrendo o pagamento desse valor, esse dinheiro tem que ser devolvido para a população em projetos de destinação de valores em áreas de saúde, educação e segurança pública, né? E já por duas oportunidades nesses anos, né? Começou isso depois da especialização em 2019, mas por duas oportunidades e possivelmente neste ano uma terceira oportunidade,
né? Todo esse dinheiro destinado, nós fiscalizamos posteriormente a correta destinação desse dinheiro. E nós vamos em loco, então, nas instituições desses 20 municípios, né, que pediram dinheiro no período anterior. E é extremamente gratificante, é extremamente comovente verificar que esse dinheiro, que talvez a gente poderia pensar que não apenas é o nosso dever, né, a destinação de do valor numa vara criminal, mas que também é apenas o cumprimento de um processo judicial, é baixar um processo judicial, talvez seja mais um número nas estatísticas das metas, mas verificar que esse dinheiro fez diferença na vida do pessoal aqui da região, né? É algo que de fato marca a minha passagem como diretor, né? Não apenas então por ajudar, estar junto a tentar extrair o melhor dos servidores públicos em tocar os processos judiciais, mas especialmente nessa parte então de ver que nós temos resultados extramuros da Justiça Federal, né? Isso então é algo assim que me marca profundamente de uma forma bastante positiva. É algo que eu tenho para levar comigo. Quanto aos servidores, né, que passaram e que continuam aqui, só tenho o melhor a dizer deles, né? São normalmente os servidores que vêm em Guaíra são os servidores de início de concurso. São aqueles que estão sendo chamados pela primeira vez ou para o serviço público ou para a Justiça Federal. Então, Guaíra acaba tendo um impacto muito grande na vida dessas pessoas, que é ensinar para eles o início de tudo, não é? Então, da minha parte, eu acabo também tendo que atuar não apenas como um chefia, como um gestor, mas também nesse sentimento de ensinar o trabalho, de mostrar para eles sempre o que que é o melhor, né, que nós temos o nosso dever na Justiça Federal de fazer o melhor, né, e tentar trazer sempre deles esse melhor para que a gente não prejudique o andamento do trabalho e que a gente possa tirar deles sempre o melhor. E nessa tarefa de tentar tirar o melhor dos colegas, né, as experiências que eu tenho, as experiências que eu tive, que eu continuo tendo, são as melhores. Sempre é um pessoal muito bem resolvido na questão, então, dos desafios do trabalho, né, de se empenharem sempre ao máximo para a gente sempre conseguir extrair o melhor, né, sempre extrair da melhor forma, de um jeito muito bacana, muito amigo, se auxiliando, né? Então isso faz com que a equipe tenha sempre um destaque, seja sempre algo bom de se estar. Talvez isso seja uma das explicações porque há mais de 8 anos eu continuo aqui em Guaíra. Dr. Gustavo, o juiz federal que veio comigo, continua em Guaíra, que é justamente essa equipe excepcional. Sejam dos que passaram, sejam dos que continuam com a gente, né? Sempre dando o seu melhor. E de tudo que eu escutei, desde antes de pisar em Guaíra, né, até dos colegas que permaneceram em Guaíra, que me contaram sobre aqueles que já foram embora. Essa sempre foi uma marca, essa sempre foi uma característica de Guaíra, né? As pessoas, os servidores que aqui vieram trabalhar sempre se dedicaram ao máximo, sempre para entregar o seu melhor, para que Guaíra sempre pudesse fazer o seu melhor. E isso, né, que se reflete, então, na vida de todos, né, especialmente das pessoas que aqui moram, né? E por fim, não poderia deixar de fazer uma menção também ao Dr. Gustavo, nosso juiz federal
que me trouxe aqui, que já está aqui em Guaíra há 8 anos, né, que com certeza é parte fundamental dessa história, dessa cultura de mudança nas relações institucionais, de busca por fazer sempre o melhor, sempre entregar o melhor, buscar o melhor de nós todos, essa fazer essa gestão, essa união, né? E junto a todos os magistrados que aqui passaram e que eu tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar desde lá de maio de 2017, né, que foram doutora Mariana, doutor Walter, doutor Fernando e recentemente, né, o doutor Christian Cantoni. Né. Nós tivemos aquele intervalo do período da pandemia, que foi dificultoso para todo mundo, não é? Já que muitas pessoas voltaram mais para longe, né, mais próximo dos seus familiares, o teletrabalho foi uma política obrigatória, necessária, né, em que a gente ficou mais distante, mas possivelmente o fato de nós sermos, então, uma equipe pequena, mais e talvez mais unida, por causa do seu tamanho, porque todo mundo, de alguma forma, estava longe da sua casa, a gente pôde passar por essas dificuldades de uma forma muito mais tranquila, muito mais eficiente. Não é à toa, né, que dizem, né, que Guaíra trabalhou demais na parte das audiências de custódia, né? Nós tivemos muito trabalho nesse sentido porque o mundo continuou ocorrendo, né? As necessidades da justiça continuaram acontecendo, a Justiça Federal de Guaíra continuou sendo demandada, né? Mas nós tivemos, então, que manter esse trabalho funcionando, né, de alguma forma, né? E acredito, tenho plena certeza que a gente fez a melhor forma e que todo mundo pode olhar para trás e sair bastante satisfeito e orgulhoso de terem passado aqui por Guaíra. E eu desejo, né, para os próximos 15 anos e todos os próximos anos de Guaíra, né, que ela continue audaciosa, relevante, sempre crescendo e sempre fazendo o melhor para a população da região, com apoio dos seus servidores e determinação dos seus magistrados, nessa que, sem dúvida, é uma das melhores unidades que nós temos aqui na quarta região. Obrigado.